Vidas negras importam. Minha pele é meu quarto. Minha pele é todos os cômodos onde me alimento, onde deito finjo o mínimo conforto. Minha pele é minha casa, com as paredes descobertas, uma falta de cuidado que necessita sempre mais para ser casa. Minha pele não é um estado desgovernado, minha pele é um país. Embora distante demais para os meus braços, embora eu sequer caminhe sobre seu território, embora eu não domine sua linguagem, minha pele não é uma casca, é um mapa, onde a África ocupa todos os espaços, cabeça a outros pés, onde os mares são feitos de minhas lágrimas. Minha pele é um mundo que não é só meu. Lubi Prates. Notas de escurecimento, gerações. Eu tenho o prazer de oferecer essa boa conversa que vamos ter para Júnior Vilela, o poderoso escritor Júlio Emílio Braz, Antônio Carlos Arruda, a poderosa escritora Lilian Guerra e Patrícia Santana. E lembrando que esse Nota de Escurecimento ele tem um apoio da nossa web rádio. Todas as terças-feiras, às 20 horas e às quartas, às 17 horas, nós podemos rever esses programas. Mas o que é importante para a nossa conversa é o nosso convidado de hoje, Duan Quissonde. Duan, por favor, venha aqui, venha para a roda, por favor. Opa, boa noite, Plínio. Salve, querido, bem-vindo. Primeiramente, agradecer, né, pelo convite nessa segunda-feira para a gente poder estar iniciando essa conversa aí, né? Espero que seja uma conversa bastante próspera, com bastante ideias para a gente poder trocar aí entre o estado de São Paulo e o Rio Grande do Sul, essa conexão que já é uma conexão de muito tempo, né, que não é de hoje. Então, antes de me apresentar, eu queria começar já com um poema meu, Por favor. do Tá bom. Do Água de Meninos, que é um poema que eu acho que é bem pertinente para essa segunda-feira. Ele se chama Exumação. Ele é assim: Exu não vem do céu, Exu vem do chão. Ele brota do corpo de quem quer que seja. Ele brota do hino da terra. Ele surge na noite do tempo, empunhando o ogó rodopia. Moinho de vento, redemoinho. Vermelho e negro caminho. Encruzilhada de sangue ancestral. Vida saindo do falo, baba e gozo parindo, axé pulsante de lava, terremoto, treme terra. Exu não vem do céu, Exu vem do chão. Cisco no olho de quem o vê, castelo de areia insondável, mistério de furacão. Exu não vem do céu, Exu vem do chão. Bailando em brasas, cuspindo fogo, dando risada, jogando seu jogo, Exu não vem do céu, Exu vem do chão. Bebendo marafo, gargalhando alto, girando na velocidade da luz, galo vermelho encruzilhado, mandinga na pele do papel, no brilho da faca afiada. É isso aí, para a gente abrir os caminhos hoje dessa conversa, dessa segunda-feira. Principalmente, sabe, fazer todo. Laroie dessa segunda-feira falar de Exu. Aroê. E ia lembrar, sim, porque esse programa, né, ele foi gravado, já gravamos um pouco antes, para aproveitar. E aí foi um tempo que o Duan pôde reservar pra gente. E é uma segunda-feira, é uma sexta-feira, é todo dia de Sim, Exu. exatamente. Assim como ele não vem do céu, ele não vem do chão, todos os dias e todos os números, tudo é dele, né? Oba! Querido, se apresente pra gente aí do Rio Grande do Sul, pra gente aqui. Por favor. Tá bom, então. Meu nome é Duoxond, né? Nome que era para inicialmente era um nome artístico, mas hoje em dia as pessoas me conhecem por Duoxond, onde quer que eu ande, eu sou Duoxond. E então, Duan Porto Barcelos, que nasceu no dia 29 de julho de 1993, ele ficou, né, em segunda por baixo da folha do papel desde 2015, que eu venho com esse nome de Duoxond, e se tornou o nome porque eu sou conhecido no Brasil todo, aliás, né? E eu comecei com a poesia, não posso te dizer a data certamente, eu sempre gostei de poesia. Como eu sempre falo,
quando me perguntam assim para mim me apresentar e para mim chegar na minha trajetória com a poesia e com a literatura negra depois, é que eu já era apaixonado pelas questões dos discos, né? Meu pai tem muitos discos até hoje em casa e eu ficava olhando e lendo os encartes dos LP. E ali foram os primeiros livros de poesia que eu tive. E também meu pai é importante nessa trajetória, eu sempre falo dele, porque ele sempre trabalhou em lugares que ele trabalhava como porteiro ou vigilante, uma coisa assim, e era sempre lugares que tinham livros, e às vezes livros para dar. Botavam fora, assim, tipo na rua, para as pessoas pegarem e levarem, senão ia para o lixo. E meu pai sempre trazia esses livros para casa. Então eu sempre tive rodeado de livros, apesar de morar na periferia aqui de Porto Alegre, num lugar bem distante, bem esquecido, né, pelo poder público aqui de Porto Alegre, que é a Lomba do Pinheiro, que é um dos bairros mais negros da capital aqui em Porto Alegre. Eu tive esse privilégio de estar sempre rodeado de livros. Então, desde os 5 anos, eu comecei a folhear e ficar curioso, querendo entender, juntar as letras. Com 5 anos, quase 6, eu já sabia ler. E o formato de leitura que mais me encantou foi o formato da poesia. Porque tem aquela coisa de quando tu é criança, tá aprendendo a escrever, tu tem o caderno de caligrafia. Daí tu tem que escrever direitinho ali na linha e não pode ultrapassar a margem, né? Daí eu sempre ultrapassava a margem. Daí eu via que tinha alguns poemas que eu lia que a escrita dele ali era centralizada no meio da folha, né? No centro da folha. Daí, vou começar a escrever assim também. E assim eu fui escrevendo e estou escrevendo assim até hoje. E agora estou com 28 anos. Mais ou menos foi isso que aconteceu. O primeiro poeta que eu li com 6 anos foi o Mário Quintana, um livro infantil que ele tem, que é o Nariz de Vidro. Então, por muito tempo, poesia mesmo. Como literatura, as referências, primeiramente, sempre eram pessoas brancas, homens brancos, né? Já eu conseguia também me abstrair pela questão de ler os encartes dos LPs, como eu te falei. Daí tinha o Bebeto, tinha Alcione. Daí eu ficava olhando assim, quem que escreveu essa letra aqui? Era Chico da Silva. Quem é Aldir Blanc? E eu olhava aquelas letras assim e dizia, quem é esse cara aqui? Esse cara é muito bom. Porque todos os LP que eu olhava, a maioria deles, ele tinha uma letra. Daí esse cara aqui para mim é o maior de todos. Daí tinha outro ali, era Candeia, era Cartola, Carlos da Fé, Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Esses eram onde eu viajava, assim. E já na literatura, poesia, eu pensava que realmente era um outro patamar, que já era mais próprio do ambiente da branquitude. Eu não sabia que existia um poeta negro, isso até os meus 12 anos de idade, quando meu pai chegou em casa também, com o número 39 da revista Piauí, que ele trouxe também do serviço dele. Toma para ti. Daí tá, fiquei ali. Naquela época não tinha acesso à internet, computador, essas coisas. Então eu viajava, né? Ficava um mês, às vezes, folheando a mesma revista, ficava esmiuçando ela assim de cabo a rabo e viajando assim naquelas informações novas, porque eu não tinha acesso a computador, internet nem nada, então era meu paraíso, minha viagem era ali, vendo aquelas revistas que ficava lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo, até chegar uma outra nova, ou chegar um outro livro. Isso foi a minha história. Ele chegou com essa revista aí. E a revista Piauí tinha umas coisas bem interessantes, até hoje é uma boa revista de se ler, mas tem até hoje, na verdade, uma seção de poesia, que eles sempre trazem algum poeta, assim, ou alguma tradução de algum poeta internacional, coisa assim, e tinha ali 3 ou 4 poemas do Langston Hughes, que é um poeta afro-americano, um dos grandes poetas afro-americanos que fez parte do Harlem Renaissance, um movimento também que teve na década de 20, e eu nunca tinha visto isso, né? Um poeta negro. E na época, né, eu ali com 12 anos de idade pensei assim, mas nos Estados Unidos os negros podem muito mais, né, do que aqui no Brasil. Então, também tem isso, né? E eu pensava que eu era a única pessoa que escrevia poesia de fato. E isso passou, daí eu terminei o ensino fundamental, fui para o ensino médio, e eu sempre fui rato de biblioteca. Qualquer lugar que tem biblioteca, eu faço ali meu cadastro
e vou lá pegando todos os livros que tiver naquela biblioteca. E isso eu fiz no Colégio Protásio Alves, aqui em Porto Alegre, no ensino médio. E aí eu li todos os livros quase que tinha na biblioteca. E um dos livros que eu achei lá, assim, ocasionalmente, vamos dizer, por acaso, embora a gente saiba que nada é por acaso, foi o livro de poemas do Oliveira Silveira. Eu peguei aquele livro, eu li aquele livro, acho que num dia só. Eu li aquele livro todo. E aquele livro ali foi tipo o divisor de águas, assim, para o que eu faço até hoje, sabe? Desculpa. Duan, fazer um parêntese para essa sua trajetória importante para as pessoas que estão nos assistindo. Quem é esse poeta que você encontrou? Quem é ele? Por favor, conte-nos. Mas quem é ele para a gente poder entender? Oliveira Silveira, é aí que eu queria dizer, né? Nessa época eu não sabia quem era o Oliveira Silveira. Nunca tinha ouvido falar. E eu peguei aquele livro, e aquele livro falou comigo, porque era uma poesia com sotaque do gaúcho, uma coisa que eu nunca tinha visto. Depois, anos depois, eu fui saber que o Oliveira Silveira é um personagem importantíssimo da literatura negra aqui no Rio Grande do Sul e dos movimentos até sociais e políticos do movimento negro daqui do Rio Grande do Sul. E não é nada mais, nada menos uma das pessoas que foi o grande entusiasta, o grande articulador do dia 20 de novembro, né? Que, ironicamente, e embora eu não goste de usar essa palavra, desgraçadamente, aqui mesmo, da onde saiu esse projeto do 20 de novembro, aqui não é feriado. Aqui não é feriado, né? E que lá nesses anos, final dos anos 60 e ao longo dos anos 70, no meio de uma ditadura civil-militar, os negros aqui em Porto Alegre estavam se organizando em torno do Grupo Palmares, que fez 50 anos ano passado, o Grupo Palmares, onde saíram grandes cabeças aí, né? Até não vou citar nomes porque corre risco de esquecer de um, mas a grande estrela, vamos dizer assim, desse movimento, a pessoa que cavou, que abriu o caminho com a enxada curta foi o Oliveira Silveira. Professor Oliveira Silveira, né? Professor de português na escola estadual aqui de Porto Alegre, e todas as pessoas que passaram e tiveram a honra de ser aluno dele sempre lembram até hoje desse legado do professor Oliveira Silveira. Oliveira Silveira é muito grande, assim, ó. Ele é muito importante para a literatura negro-brasileira, né? Negra do Brasil, assim. É um nome, eu não sei como é que tá em São Paulo, pelo menos os círculos que eu ando aí em São Paulo, as pessoas que eu ando em São Paulo que são da poesia, tem o Oliveira Silveira como um dos grandes ícones, né? Mas eu acho que precisava ser falado mais sobre ele, né? Ano passado ele, se estivesse vivo, completaria 80 anos de idade. A gente Precisa, vai. precisa mesmo, assim. Ele é conhecido, mas ele está sendo mais conhecido cada dia. Essa questão desse movimento, desse grupo Palmares, esse trabalho que ele fez na década de 60, que não, né, os ecos, né, a gente não teve, ou pelo menos não se conhece aqui, né? Quem não se detém um pouco para estudar um pouco esses autores gaúchos, mas ele principalmente, né? Aqui nós tivemos também já o Ronald Augusto falando sobre ele, e que precisa ser todos os negros, todos eles precisam ser bem escurecidos. É esse trabalho que a gente precisa fazer. E o Oliveira Silveira é a nossa referência. Aqui, né? Eu acho que toda pessoa preta que faz poesia aqui no Rio Grande do Sul, qualquer cidade que seja daqui do estado do Rio Grande do Sul, se ela não tem o Oliveira Silveira como referência, eu acho no mínimo estranho, sabe? Estranho, eu acho mesmo. Então ele acaba sendo essa pessoa assim, o ancestral, né? Ele virou o ancestral que a gente tem aqui. E É um dos nossos Exus, né? exatamente, exatamente. Esse é o Oliveira Silveira. Assim, embora eu seja poeta e o nosso ofício é trabalhar com palavras, mensurar realmente a grandeza do Oliveira Silveira e a importância dele para a gente, eu não conseguiria, assim. Eu deixo essas palavras.
Faz muito bem. Querido, tá, aí me continue, por gentileza, sua trajetória. Você descobriu, você leu um dia esse livro que você desencavou, caiu na sua mão, né? Não caiu, Exatamente. mas chegou, foi trazido para sua mão, para o seu conhecimento. E aí? E aí eu me encontrei com esse livro, daí na apresentação do autor Oliveira Silveira, nascido em 1941, na Serra do Caverá, no município de Toropaço, que é interior do Rio Grande do Sul, que tem aquela coisa bem campeira mesmo também, né? Que a literatura, ela hegemônica do nosso estado, pinta o gaúcho, aquele que vive no pampa, lidando, cuidando do gado e tendo essa lide campeira apenas como um branco, loiro, de olho azul. Mas a gente sabe que quem fez esse serviço e faz até hoje são muitas pessoas negras, né? Aí, todo mundo que tem aqui família no Rio Grande do Sul sabe que teve um avô, teve uma avó, pessoas que vieram do campo e tem essa visão do gaúcho. Então, eles romantizaram e branquearam esse gaúcho, né? Daí, quando eu li pela primeira vez o Oliveira Silveira, assim, eu tomei um choque por causa disso, porque era a imagem do gaúcho no Pampa, correndo os campos a cavalo, com a sua boleadeira e tal, tudo mais, mas era um gaúcho negro que se via, embora não tivesse nenhuma ilustração no poema, era somente a palavra, mas era esse que tu via. E aí ele tem um poema muito que é marcante até hoje, que é o Obrigado Minha Terra. Eu eu tô com esse livro aqui, que é o livro dele, né? Que tem as poesias completas, que inclusive foi organizado pelo nosso amigo Ronald Augusto, né? E eu gostaria de ler esse poema. Pode ser? Não, por favor, por favor. Tá bom. Eu só vou encontrar aqui porque tem todos os poemas aqui dele aqui. Então tem bastante. Perfeito. Enquanto você está procurando, Duan, quem está nos assistindo, vou pedir a gentileza, quem não assinou, assine nosso canal. Assine esse canal, por quê? Mas pessoas vão poder assistir essa boa conversa. Ou assistir outras boas conversas. Então, você que está chegando agora, venha. Nós estamos há quase 2 anos, várias pessoas. Procure essa conversa com o Ronald Augusto. Foi exatamente há um ano atrás, foi janeiro do ano passado. Foi muito boa, muito gostosa. Né? Temos muitas dessas outras conversas de trazer essa literatura negro-brasileira escurecer, né? Desembranquecer essa literatura. Né? E essa é uma coisa que a vinda desse, do Duan e do ouvir esse poema, a gente quebra a ideia do gaúcho do certo Capitão Rodrigo. Né? Ele Exato, também é outras coisas, assim. exato, exatamente. Eu mudei de ideia, eu vou falar só um verso do Obrigado Minha Terra, que para mim, particularmente, é como se fosse o hino, né? O hino do Rio Grande do Sul, porque aqui no Rio Grande do Sul tem esse hábito de cantar o hino rio-grandense, que é um hino extremamente racista, né? Hoje em dia está havendo um movimento agora de dos negros não cantarem esse hino, por exemplo, em formatura, não se levantarem, porque é um hino realmente ofensivo à nossa história, à nossa ancestralidade, mas eu vou falar o poema Sou, que é assim: sou a palavra cacimba, para sede de todo mundo, e tenho assim minha alma, água limpa e céu no fundo. Já fui remo, fui enxada e pedra de construção, trilho de estrada de ferro, lavoura, semente e grão. Já fui a palavra canga, sou hoje a palavra basta, e vou refugando a manga num atropelo de asta. Meu canto é faca de charque voltada contra o feitor, dizendo que minha carne não é de nenhum senhor. Sou o samba das escolas, em todos os carnavais. Sou o samba da cidade e lá dos confins rurais. Sou quicumbi e maçambique, no compasso do tambor. Sou um toque de batuque, em casa G de Nagô. Sou a bombacha de santo, sou o churrasco de Ogum. Entre os filhos desta terra, naturalmente sou um. Sou o trabalho e a luta, suor e sangue de quem, nas entranhas desta terra, nutre raízes também.
E aí eu vou Muito. falar, Pois e aí não. eu vou falar só o último verso do Obrigado Minha Terra, que é bem comprido assim, né? Mas sintetiza assim bastante coisa, que é assim, ó. Obrigado Minha Terra, já diz o título, né? E ele agradece. Obrigado Minha Terra, né? Obrigado pelo preconceito com que até hoje me aceitas. Muito obrigado pela cor do emprego que não me dás porque sou negro e pelo torto direito de te nomear meus defeitos. Tens o lado bom também. Terra natal sempre tem. Agradeço de todo o coração e sem nenhum perdão. Boa. Sem nenhum perdão. Boa, isso é bom, né? Agradecer sem nenhum perdão. Boa, boa, boa. Exatamente. O que aconteceu com a gente não existe de verdade reparação, né? Eu acredito assim e acredito que o Oliveira Silveira também acreditava assim, sabe? É. A gente vê muito pelo teor da poesia dele. E essa conexão aqui gaúcha assim que tem, o Ronald Augusto é um dos grandes pensadores assim que leva adiante o legado do Oliveira Silveira. E não por coincidência, mas pela relação afetiva, assim, porque o Ronald Augusto foi uma pessoa que se aproximou de mim, porque eu comecei a participar do Sopapo Poético, que é um sarau que tem aqui em Porto Alegre, que também é conhecido como Ponto da Poesia Negra, que a Ana dos Santos também participou muito desse sarau. E, inclusive, agora, dia 29 de abril, vai ter o sarau de retorno para comemorar os 10 anos. E eu sou um dos convidados também, porque também faço parte dessa história, e essa história do sarau do Sopapo Poético faz parte de mim. A minha primeira publicação foi no sarau do Sopapo Poético. E lá eu conheci o Jorge Frois, que é um outro grande poeta negro que nós temos aqui, e era amigo do Oliveira Silveira, assim como o Ronald era amigo do Oliveira Silveira. E quem fez o prefácio do meu livro do, do Água de Meninos foi o Ronald Augusto. Eu convidei ele e ele aceitou. Mas ele aceitou também porque antes de eu convidar ele, eu fui algumas vezes na casa dele e a gente leu todos os poemas que iam para o livro, que estão aqui no meu livro. A gente leu, discutiu, e ele ficava me perguntando, por que isso, por que aquilo, por que essa vírgula, não sei o que, tal, me dava sugestões e eu fui acatando algumas e outras eu não acatei, deixei assim mesmo. Mas a gente teve essa conexão, sabe? E ele escreve aqui no prefácio do livro, no final do prefácio, ele escreve uma coisa assim que mostra muito isso, sabe? Que ele diz aqui, ó, não tenho a menor dúvida de que pelos interesses poéticos e políticos, pelas leituras que moviam Oliveira e pelo que temos à disposição de suas obras, o grande poeta de roteiros dos Santãs ficaria deveras contente com a estreia de Duan Quixote na intricada selva da poesia brasileira. Com efeito, ambos caminham e abrem sendas para uma zona de confluência, a saber, o investimento estético-ético no canto primoroso e no desacato ao racismo. Essas são as palavras do Ronald. Eu fiquei assim, né? Lisonjeadíssimo, né? Com tudo isso, assim, sabe? E isso é muito interessante aqui, evocando o Ronald assim, evocando todo o trabalho nosso, né, com essa literatura que ela tem uma função social, mas tem uma função estética, e o Ronald tem essa preocupação, tem esse olhar, e todos nós temos que ter, né, nessa função estética de você aproveitar todas as esse veículo que a gente está usando a palavra, né, aproveitar todas as possibilidades dessa palavra para passar uma ideia, para passar várias ideias e para passar essas denúncias, né, esses olhares, esses negros olhares que nós possuímos, né? Isso é muito legal, muito bacana, assim. Sim, continua a sua trajetória, querido, conte. Tá bom. Então eu vou mostrando aqui algumas coisas. Pra... Eu não achei o livro do Sopapo, deve estar ali, porque a minha mãe e meu pai eles lêem toda hora. Essa semana, ontem mesmo minha mãe falou, sexta-feira eu li teu livro. Estava lendo, ela pega assim. Mas falando assim, então, o Sopapo Poético fez uma antologia em 2016, foi a primeira vez que eu publiquei, numa coletânea com outros poetas que participavam do sarau. E aí, naquela coletânea, eu me lembro que tinha um poema que ficou, assim, famoso, vamos dizer assim, e foi um poema
me alavancou, assim, o do Oxonde, tudo mais, assim, conhece do Oxonde, que é o Quilomboje, que, na verdade, é homenagem, né? O título é homenagem à editora que edita o Cadernos Negros, né? Que é a editora Quilomboje, que é um poema que diz assim, né? Todo preto, todo negro é um potencial zumbi. Toda preta, toda negra é uma potencial dandara. Quilombola, Congo, Angola, coisa boa, joia rara. Serra da Barriga, Cantagalo, Vila Fundão, Restinga, samba de roda, umbigada jonga. Todo morro e favela e quilombo. Esse poeminha assim que me reverberou assim para o mundo, né? E daí dessa homenagem do Quilombo hoje, acabou que em 2017 eu acabei sendo selecionado para participar da Antologia Literária Jovem Afro, em 2017, organizada pelo Quilombo hoje, que tem várias pessoas hoje que também já estão com seus livros solos lançados aí no Brasil, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, né? Pessoas assim dessa minha geração, já que é segunda metade dos anos 90, né? Que já são um pessoal que já está chegando nos 30 anos aí, então tá cedendo o caminho para o pessoal mais jovem ainda, né? E aí deu tempo de entrar naquela coisa do jovem, né? Daqui a pouco já não dá mais para mim colocar uma antologia dessa de jovem, né? Jovem afro. Mas aconteceu isso. Daí, em 2018, eu tive a honra, assim, uma coisa assim que a gente fala aquela expressão, né? Zerei a vida. Zerei a vida quando eu publiquei meu poema, esse inclusive que eu li no começo, o Exumação para Exu, aqui no Cadernos Negros 41, que foi um marcante, assim, pelo menos para mim, porque da última publicação de um gaúcho aqui foi o Oliveira Silveira no Cadernos Negros 25, que foi em 2003. E aí eu fiz esse retorno, sabe? Então eu fiquei pensando na minha cabeça de que isso alegra também, né? O Oliveira Silveira e a poesia gaúcha como um todo está nesse espaço que sempre nos acolheu, que foi o Cadernos Negros, sabe? E Bom, depois eu E depois eu fui indo, assim, sabe, Plínio? Eu fui indo. Depois eu fui para Coletânea Ancestralidades, da editora Venas Abertas, que aqui eu publiquei um conto, incentivado por um outro amigo meu que mora aqui, um mano, assim, que hoje o Brasil todo conhece, que é o José Faleiro, que escreveu o romance Os Supridores, né? Mas naquela época ele tinha escrito o Vila Sapo, e é um cara, assim, um escritor de mão cheia, e é praticamente meu vizinho, né? E ele me pilhou, assim, eu tinha esse conto na gaveta, mas não estava, assim, né, levando muita fé, porque, na verdade, meu lugar, assim, que eu me sinto mais à vontade é na poesia mesmo. Então, eu não estava querendo publicar ainda alguma coisa no âmbito da prosa. Daí ele falou, vai, publica que tá bom. Daí nós publicamos, tem o prefácio, esse livro aqui tem o prefácio do Ricardo Aleixo também. E aí eu conheci o Ricardo Aleixo e acabou que em 2020 eu lancei o Água de Meninos, que é o meu livro, e lancei não, participei ano passado dessa coletânea aqui, que é o Poesia Hoje Negra, com curadoria do Ricardo Aleixo também. Tem vários poetas aqui, tem inclusive a Conceição Evaristo está aqui, muita gente assim, eu sou só mais um aqui nesse meio, sabe? E as coisas estão acontecendo, sabe? As coisas estão acontecendo, mas desde 2016, para resumir, desde 2016, quando eu publiquei o primeiro lá com o Sarau Sobral Poético, eu tenho sempre emplacado uma ou duas publicações por ano, fora os convites para revista digital e coisas assim, sabe? E aí eu posso falar, posso continuar? eu não, eu estou bravo com você, porque para resumir, você não tem que resumir nada. Eu estava aqui para ouvir você. É que eu ia te interromper, desculpa, acabei interrompendo. Não, querido, não tem que resumir nada. Conte-nos com Tá, riqueza de detalhes, por favor. tá bom, tá bom, tá bom. E esse aqui eu participei, esse último chegou agora. Olha, Chegou lá da França, que teve uma exposição no Camarões.
curadoria de um artista camaronês chamado Barthélemy Togo. E a exposição, o tema da exposição era Retours à l'Afrique, né? Retorno à África. E aí eu emplaquei um poema aí também nesse livro aqui, né? Chegou uns dias atrás aí um pacote da universidade, não sei o que, da França, deu, o que está acontecendo? Nem me lembrava. Mas isso aí foi em 2019, 2020. Então, a minha palavra chegou no outro lado do oceano antes de mim. Teve esse êxito de ir para o Camarões e ainda foi para a França, né? Logo você vai atrás lá dela, assim. Logo você está Exatamente. lá atrás dela, assim. E aproveitar para esse intervalo, assim, declama alguma coisa para gente, por favor, querido. Tá bom, vou procurar aqui um poema que eu gosto muito. Por favor. E aí, aproveitando agora, assim, pedindo a todas e todos que façam a gentileza, assinem o canal, divulguem, comentem, dê sugestões caso vocês queiram também, né? Dê sugestões de conversa, de ponto de vista, de olhares. Lembrando que a gente aqui nesse espaço é para falar a gente fala de literatura negro-brasileira, trazer autoras e autores. Então, querem sugerir? Sugiram autores e autoras para a gente poder procurar. Por quê? Né? Não que a gente não tenha. Por sorte, por mérito, a gente tem muitas negras, muitos pretos que escrevem muito bem e estão produzindo do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, passando pela Amazônia, tem vários lugares. Então a gente só precisa trazer. Por favor, Duan. Tá bom. Winter em América é o título. Primeiro eu lutei contra os dragões e dinossauros dos meus sonhos infantis. Mais tarde, ainda menino, encontrei o meu destino de homem negro, um corpo negro no mundo. Hoje, eu enfrento a neve todos os dias, lutando contra a natureza alva e covarde destes frios olhares que me enxergam mosca, gado ou barata. É isso aí. Poder. Querido, então, legal esse seu refletir, essa questão toda. Conte para, pelo menos assim, uma dúvida e não, uma curiosidade, queria saber. Como que você entende essa poesia negra? Qual a função dela? Qual a função dessa poesia negra, você vê? Sim. Eu teve uma última vez aí que eu participei de uma outra live, eu falei assim que ela ter uma função não do jeito de jogar uma responsabilidade para quem faz a poesia negra, né? Ela não tem uma função prática eficaz, mas ela tem essa função de realmente transformar, como me transformou, sabe? Eu me encontrei com ela e isso mudou. E não só o meu fazer poético, o meu fazer literário, o meu jeito de escrever, mas o meu jeito de olhar o mundo e de pensar o mundo, através dos poemas de Oliveira Silveira, através dos poemas do Langston Hughes. Eu vi que a gente é mais parecido do que diferente. Eu sou mais parecido com vocês aí que estão em São Paulo, aqueles que estão lá no Mississippi, aqueles que estão em Chicago, aqueles que estão em Dakar. A gente tem uma coisa em comum. E a poesia negra, ela faz essa ligação, sabe? É curioso tu pensar, por exemplo, que todos os grandes revolucionários negros que combateram nas lutas de libertações africanas escreviam poesia. A Sata Shakur escreve até hoje, graças a Deus, poesia, né? A poesia, para nós, ela está intrínseca com essa desejo de libertação e essa prática de libertação, né? Ela é mais uma arma entre as armas, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Né? É uma modificação, né? Modificando uma das nossas lutas é pela poesia. E a parte estética dela? A parte. Esse é conteúdo, mas e a parte estética dessa poesia negro-brasileira? Como você vê, querido? Sim, sim. Eu acho que eu, falando por mim, assim, eu sou um cara que eu pego muita referência de tudo, sabe?
de tudo entre aspas, né? Mas eu tenho muita referência nesse livro aqui, por exemplo, no Água de Meninos, da poesia concreta e do que eles chamam o paideuma da poesia concreta, né? Que são aquelas pessoas que inspiraram eles a escrever essa teoria. E muitos são poetas do século XIX, século XX, outros poetas medievais da Europa. Mas, esteticamente, é uma coisa que eu gosto muito. E que a gente tem que fazer o quê? Poesia é invenção. Não é simplesmente copiar aquilo, mas realmente ver que tem uma coisa ali que está te chamando a atenção e, de repente, tu pode pegar, inventar ela e traduzir para aquele público que tu almeja. No caso, a poesia negra, quando eu tento formular, pelo menos pelo que eu faço, essa poesia negra é isso, sabe? Por exemplo, eu descobri desde esse pessoal, os concretos dos irmãos Campos, Décio Pinhatari, e deles eu cheguei no Joyce, cheguei no Mallarmé, cheguei nos poetas norte-americanos da década de 40, 50, e fui tateando, fui chegando, fui anotando coisas, fazendo anotações, misturando, fazendo minhas coisas, e acabei fazendo uma coisa que é minha e que não é uma coisa que é uma cópia dos modernistas, sei lá o que queiram dizer, entende? A gente consegue, para mim, pelo menos, né? Eu acho que a poesia tem muito uma um quê de magia, sabe? E até a palavra magia, as pessoas usam as palavras totalmente erradas, ainda mais para mim que sou poeta, isso é muito ruim, né? Porque as pessoas ainda insistem em dizer, por exemplo, o termo denegrir, né? Daí a poesia, a magia é uma coisa que está dentro do rol das coisas que são denegridas, né? Infelizmente. Mas a magia, para mim, é um dos domínios do poeta, embora não um poeta moderno, porque daí quem faz essa leitura de poesia moderna muitas vezes são as pessoas no Ocidente europeu, né? E eu acho que a minha poesia, eu quero muito me ligar e resgatar muito mais com a função do griot. Daí tu falou da função, né? A poesia negra. A minha função talvez seja mais a do griot, do Akpalô nigeriano, né? Ou do Kumba, do centro da África, que essas pessoas que contam a história de uma linhagem, né? Então, eu tive que meio que me equilibrar, porque eu tenho muita coisa que é subjetiva aqui em mim, mas eu queria trazer e contar a história das pessoas que vieram antes de mim, para dizer assim, ó, se eu estou lançando esse livro agora, se esse livro está materializado, se esse livro está no mundo, foi porque existiram outras pessoas que fizeram um N coisas, pessoas que estão aqui ainda correndo no meu sangue, que trabalharam e deram a vida para que eu tivesse escrevendo esse livro, publicando esse livro e estando aqui hoje contigo falando essas palavras. Daí eu vou mostrar um pouco a capa aqui, ó, falar um pouco rapidinho da capa, que essa capa aqui, ela é inspirada num trabalho, num bordado do Bispo do Rosário, grande artista negro que nós tivemos aqui. E na obra original do Bispo, aqui onde estão os nomes aqui, eram os nomes dos órgãos do corpo humano. E eu coloquei, fiz uma pequena modificação aqui no desenho dele e coloquei aqui o nome dos ancestrais. Ancestrais, muitos que eu fui descobrindo através de oralidade. Alguns eu sabia, quem foi minha avó, que também não está mais entre a gente, quem foi meu avô, que eu nunca conheci, meu bisavô. Daí eu fui lá na minha tia-avó, da minha tia-avó eu consegui chegar na avó dela. Na avó dela. Daí eu fico pensando, essa minha tia-avó nasceu em 1936, vamos supor, só supor, que essa avó dela tinha 50 anos quando a minha tia-avó nasceu. Quer dizer que ela nasceu em 1886. Então, eu tenho esse poder, por exemplo, de dar a minha mão uma pessoa de 86 anos e a gente pegar e somar nossos 86, o 86 dela com o meu 28 e do nosso 28 eu chegar naquele passado, né? Eu gosto muito de uma frase, já que a gente começou falando de Exu, que na verdade é um aforismo, um pensamento, uma reflexão muito infinito, né? Porque as coisas de Exu é assim, né? Não tem uma visão, mas tu tem outra e assim vai, que é aquela, né? Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou só hoje, né? Isso fala muito da história. Eu faço história, né? Estou me graduando em história.
Então, eu queria muito trazer essa questão da história, porque se a gente não contar a nossa história, a história oficial não vai contar. A gente briga, né? Teve a lei 10.639 em 2003, mas a gente tem que brigar todos os dias dentro da escola para que isso aconteça. Então, a função da poesia negra é mais ou menos isso, ou a função da minha poesia negra, sabe? E eu acho que tem vários poetas que fazem isso também, cada um a seu jeito, cada um com aquilo que se alimenta, né? Da sua ancestralidade, da sua vivência, da sua religiosidade, dos seus parentescos, do bairro onde mora, né? O lugar onde eu moro aqui em Porto Alegre é um lugar que hoje está se urbanizando muito, mas é um lugar aqui que eu fui criado no meio do mato, então toda vez que eu li aquelas poesias do Oliveira Silveira, eu ficava pensando assim, cara, ele está descrevendo aqui o espaço que eu estou, porque aqui ainda se anda a cavalo, aqui ainda tu vê galinha na rua, tu vê as coisas assim desse mesclado entre um rural e um urbano ainda, sabe? E há 20 anos atrás, quando eu era bem guri mesmo, era muito mais, né? E esse mundo, né? Então eu fico refletindo várias coisas assim, a gente fala, por exemplo, Calunga, que pode ser o mar, pode ser imensidão, mas também é um dos nomes de Zambi, Apungo, Deus, né? A gente por pensar o Pampa, que é a vegetação que a gente tem aqui. O Pampa é uma imensidão, então o Pampa é Calunga. Então essa é a minha função como poeta, pensar assim, entendeu? Ressignificar esses pensamentos, sabe? Para mim é uma coisa, os poetas modernos europeus, eles meio que se despiram dessa coisa, sabe? Alguns ainda estão tentando, mas isso foi quebrado. O Roland sabe muito mais do que isso, do que eu sobre isso, sabe? Para falar essas coisas. Mas o poeta moderno é o poeta moderno, é o poeta da cidade, é o poeta que fala das coisas urbanas. Eu quero falar das coisas ancestrais e falar que as coisas ancestrais elas não estão atrás, elas estão aqui com a gente agora, elas estão em outras dimensões, elas são muito mais ricas, ela é para a esquerda, é para a direita, é para frente, para trás, é para cima e para baixo, é para o centro, sabe? Eu não quero ser o poeta moderno. Eu quero recuperar um pouco do que o Muniz Sodré fala, que é a arquê, que os gregos chamavam de arquê, que é a origem, o princípio de tudo, né? E a origem e o princípio de tudo também é o destino de tudo, sabe? Eu sou um poeta que é assim, porque eu fico pensando assim, quem já consultou, por exemplo, um oráculo mais comum que nós temos no Brasil, que é o jogo de búzios, Meridilogum. Aí tem uma técnica, tem um saber, tem um conhecimento. E a pessoa que joga aquilo, tu fica encantado, né? Como é que se dá essa conversa dentro daquela consulta oracular? Quando eu estou mexendo com as letras, essas 23 letras do alfabeto, eu também estou fazendo essa consulta oracular. Tem um filósofo chinês que ele fala sobre as cosmotécnicas, porque assim como o branco tenta dizer, né, hoje em dia isso já não está mais caindo, que existe só uma literatura, a literatura, que nós temos que fazer parte dessa literatura, ele também te diz que só existe uma tecnologia, que é essa tecnologia aqui que nós estamos falando agora, pelo Zoom, que é uma tecnologia, né? Hegemonicamente, o Zoom é da empresa, do Google, sei lá o quê, é o monopólio dos brancos. Mas a gente também tem as nossas cosmotécnicas. E a poesia, para mim, é como uma cosmotécnica. Muito, muito legal esses seus olhares, né? E até pensar você falando, eu pensei num poeta moderno, mas é o poeta de hoje. O poeta de hoje é ligado nisso, nessa cosmovisão, nesse cosmotempo de estar aqui, lá e acolá, né? E é esse, né? É um poeta Exu, né? É essa história Exato. isso que precisamos. Muito legal, muito necessário. Muito obrigado, querido. Mas, por favor, mais um poema seu. Tá bom, então. Vou ler aqui o... E antes da nossa estante, você vai voltar de novo. Gostaria que você
mostrasse os seus livros e falasse na sequência como que a gente pode adquirir, porque logo depois eu já entro com a nossa estante preta. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Estão percebendo? Volto a pedir, é isso. É essa história, é isso que a gente quer trazer com a literatura negra brasileira. Trazer essas literaturas que são feitas por poetas exus, por prosadores exus, por prosadores homolu. É essa literatura negro-brasileira que também existe. E a ideia nossa, a ideia da literatura negro-brasileira não é ela ser maior, não, ela ser cotada, ela ser estudada, ela ser vista, ser olhada. Né? Não passar, não ficar com essa história de, não, tudo é literatura, importante é literatura, não. Né? São literatura de um povo. Essa literatura negro-brasileira é de um povo que foi sequestrado das Áfricas para cá, que traz toda essa coisa, esse colorido, essas informações, essas misturas que o Duan Quixote nos mostra um pouco. Pois não, Duan? É importantíssimo, né, Plínio? Se a gente não demarcar o nosso lugar, historicamente a gente já sabe, né? A gente é esmagado, é apagado, é invisibilizado, né? É embranquecido. É embranquecido. Exatamente. Agora, quando tu falou a palavra embranquecido, eu me lembrei de um amigo meu que é fotógrafo, e ele diz que na fotografia digital, o branco é igual a zero. Boa. Boa. Zerado. Não vamos zerar. Exato. Sonato para Urucum. Alguns, negros e brancos, não riem das mesmas coisas. Podem até ouvir a mesma música, mas quase sempre não escutam o mesmo som. Para alguns negros, um piano não é apenas um piano. Veja, isto é sonhar. Duke Ellington de Chite. Aprendi com R.A. É como se fosse um órgão do próprio corpo, extensão da mão. Por consequência, sendo assim, dito isto, desta forma, um sax ou um trompete, o próprio pulmão. Pixinguinha encantou toda sorte de peixes com um ferro de Ogum. Outro filho dileto, Coltrane. A guitarra de Hendrix era ligada numa simples tomada de luz elétrica. Como explicar Billie Holiday singrando os mares turbulentos das ondas sonoras? Macumba. Livre como uma abelha, mais leve do que o próprio vento que a sustenta. Fogo. Negra Ângela, walking Miles Davis 400 years, para dizer na sua lata que o blues não nasceu da escravidão. E o que dizer do samba urbano, mau elemento, nascido nos fundos de uma casa sem nenhuma alta cultura? Eu chamarei de ciência a todos esses oráculos? É isso aí. É isso aí. Antes de a gente iniciar pedir a licença para você para fazer o estante preta, fala dos seus livros, assim, como que a gente pode adquiri-lo, querido? O meu livro, Água de Meninos, que é o meu livro de poesia, né? Só tem poemas meus, é só meu mesmo. Tu pode adquirir no site da Editora Taverna, ou da Livraria Taverna, que é uma livraria editora bem conhecida aqui em Porto Alegre. É só entrar lá e colocar o livro no cesto, e é isso aí, partir para o abraço e vai ser uma boa leitura, com certeza, sabe? Bom, beleza, beleza, beleza. Os outros livros estão esgotados. Os outros estão esgotados. Então, nós vamos ter fazer a obrigação de fazer esses pedidos para que você arranje um jeito e escureça ele para gente, por favor. Estão todos esgotados. É isso aí, é só entrar ali, colocar a Editora Taverna, Livraria Taverna, Água de Meninos, do Aquisonde. Beleza. Esse livro eu já divulguei aqui no Estante Preta. E é isso, vou pedir sua licença, querido, para a gente fazer essa Estante Preta, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa outras literaturas interessantes e importantes que a gente tem, assim. E vamos lá. E o primeiro livro é Um Corpo Negro, da Lubi Prates.
que, segundo Jéssica Correia de Oliveira, ela fala, a autora transforma em poesias as nuances da assunção da identidade feminina negra. É essa, então, interessante como as questões se falam, né? Todos nós queremos ter uma preocupação nessa poética, nós temos que ter uma preocupação com escrever, né? Que Sonde tem, Pretz tem, Ronald tem, todas essas histórias, mas também é falar, né? Ela é, e o que a Jéssica fala, que a Luby consegue cativar o seu leitor de uma maneira singular, porque ela é capaz de fazer pensar sobre a importância do que é sentir-se negro, diante de uma história que é apagada, é isso que a gente está falando, e como é que sentir-se negro à luz, né, desse embranquecimento que nós sofremos. Então, a primeira dica, a primeira sugestão é Um Corpo Negro, da Nós Outros Editorial, Luby Prats. Na sequência, um livro da Ciclo Contínuo, Muito como um Rei, de Fábio Mendigo, que, segundo Aécio da Silva Cruz, né, é uma narrativa curta que ele conta, tem 7 histórias, né, que, né, elas estão juntas, 7 histórias que têm uma ligação, que tem um fundo, ou seja, pelo espaço ficcional, ou pela história, ou pelos personagens, são 7 contos musicais, 13, né, 7 contos fáceis de ler, tranquilos de ler, só a princípio. 7 contos que vão profundamente. É aquele conto que são um soco, né? Que, lembrando que de todas as referências que Duan fez nesse último poema, fico pensando em Servilho de Oliveira, que deu, né? Os contos de Fábio são socos, certeiros, né? Muito como o Rei, ciclo contínuo editorial. Vamos lá. E terminando essa nossa rodada, né? Meninas Negras, de Madu Costa, né? Da Más Edições. O que conta, né? É um griot que é contador de histórias africano que passa a sua tradição dos antepassados de geração a geração, né? E essa coleção, a Madu, em outra conversa que nós temos, ela falou desse livro, que reforça, né, que tem a função de reforçar essa autoestima da criança, a valorização dos seus antepassados, da sua cultura. Tudo a ver com o que a gente está conversando hoje, né, desse poeta Exu, Duan. Meninas Negras, né, Griot Mirim, Más Edições. E é isso, querido. Duan, vamos aqui, volta para a roda, vamos voltar a conversar. Vem contar a sua trajetória outra vez, por favor, querido. Beleza. E com isso, tá? Você tá com esse olhar né, que a gente gafou, que sei que não é, mas eu consigo recordar esse poeta, Exu, poeta griot, né? Falando, poeta de hoje, falando de tudo esse o que é ser negro, né? O que é ser negro aqui, ali e acolá. E seus planos para frente, daqui para frente, quais são, querido? Poxa, meus planos para que para frente é só agora eu só quero me formar em história, só quero pegar o canudo, dar aula, né, ser professor mesmo. É um dos meus desejos, dos meus sonhos mesmo, estar na escola pública ali, educação básica, podendo trabalhar literatura negra com as turmas, né, que eu for professor também, trazendo os autores, fazendo um pouco isso que está fazendo, né, indicando livros e essas coisas e tal, trabalhando textos dentro de sala de aula para a gente pensar a história, o nosso lugar no mundo. E como escrita, cara, por estar muito em contato com o Ronald Augusto, ele me influenciou um pouquinho, eu estou começando a escrever uns ensaios. Estou gostando muito dessa forma aí de pensar, uma forma de refletir realmente sobre literatura negra, sobre a poética, né? E eu não conhecia muito essa parte do ensaio. E estou começando a escrever alguns ensaios. Agora, esse ano, vai sair uma coletânea de ensaios em homenagem ao Oliveira Silveira.
E o Ronald me convidou para escrever um texto para dizer como é que eu conheci o Oliveira Silveira. Eu falei aqui brevemente um pouco como que eu conheci o Oliveira Silveira, mas aí eu escrevo um ensaio que tem o título de um poema do Oliveira Silveira que se chama Banzo em Flashback, né? Esse é o título desse ensaio. E eu estou escrevendo alguns também sobre artistas negros aqui do Rio Grande do Sul. E eu acho que não vai ficar pronto por agora, assim, sabe? Eu acho que uns 2 anos ainda, porque tem muita pesquisa ainda para fazer, assim. Mas a poesia eu estou muito devagar, assim. Esse poema que eu li agora por último, que foi da poesia Hoje Negra, de 2020, foi o último poema de 2021 que saiu. Mas esse poema eu escrevi em 2020 e foi o último poema que eu escrevi. O que eu faço, porque o meu jeito de fazer é lento também, o que não quer dizer que eu nunca mais escrevi poema. Realmente eu falo algumas coisas que eu digo, eu chamo de experimentos poéticos, que ainda não é o poema, é só o esboço, é igual desenho, sabe? E também tem frases. Hoje eu pensei em algumas frases, até versos prontos, só que eu não sei em que poema que ele vai se encaixar, porque daí eu vou fazendo meio que um quebra-cabeça, assim, e vou juntando. E também eu tenho os cadernos que tem coisa de 2016, 17, 18, que tem frases ali muito boas, mas que ainda não entraram em nenhum poema do Água de Meninos, mas que de repente vai entrar em algum. Mas eu não tenho me sentado assim para escrever daquele jeito assim, mas eu estou anotando, estou anotando, estou anotando, estou anotando. Mas É, o meu... E outro colhendo as projeto, pedras para trilhar, né? Amassando o barro para depois poder caminhar. Isso é muito exatamente. legal, muito legal. E outro que eu já estou há uns 2 anos escrevendo, e agora estou parado assim também, por causa dessa questão da graduação, estou pegando bastante final, né, reta final. É um ensaio que eu faço, mais uma vez com o Exu, assim, pensando bem. Aqui nós temos um dos títulos, né, de Exu, que é o Orixá, que tem muitos títulos, assim como todos os outros, que é o Bará, né, o dono do corpo, ele é Bara. E aqui ele é um orixá muito cultuado aqui nas casas do Batuque, da nação aqui do Rio Grande do Sul. E ele tem a sua, assim como tem em São Paulo, tem em Rio de Janeiro, nas casas de Candomblé, também tem a casa do orixá, né? O Ilê Orixá. E aqui do Bará, as casas do Bará, eu notei andando em São Paulo, andando no Rio de Janeiro. E outros lugares eu notei que é bem diferente as casinhas aqui, que a gente chama as casinhas do Bará. E eu estou escrevendo um ensaio sobre as casinhas do Bará, pegando o conceito do professor lá da Universidade Federal da Bahia, que é o Fábio Macedo Velame, que ele tem um livro que fala sobre as arquiteturas da ancestralidade afro-brasileira. E eu fui meio que fuçar um pouco nesse termo aí para ver esse conceito, ver os trabalhos que estão sendo feitos nessa linha, e fala muito sobre o Sudeste e sobre o Nordeste do Brasil, né? Ancestralidades afro-brasileiras do Sudeste e do Nordeste do Brasil. E daí eu estou escrevendo, assim, em forma de ensaio, as casinhas do Bará como arquiteturas da ancestralidade afro-brasileira e até mesmo afro-gaúchas, né? É um ensaio que vai sair, eu acho que eu vou demorar um tempo para terminar, né? Porque, na verdade, a pesquisa, que é um termo também, às vezes, muito ocidentalizado, vamos dizer assim, porque daí tu faz uma graduação em 4 anos, tu vira mestre em 2 anos. Aonde, na nossa cultura, que em 2 anos tu vira mestre de alguma coisa, né? Então, essas pesquisas são pesquisas da vida, né? Que eu tenho. Esse é o meu projeto, assim, né? Muito necessário mesmo. Querido, eu vou fazer um intervalo daqui a pouco, pelo menos uma outra chamada, mas eu queria Tá. trazer o seu olhar, fiquei muito curioso para isso, assim. Como você vê essa literatura, não só a poesia, mas essa literatura negro-brasileira hoje? Como que você olha? O que que você nos traz disso? Hoje Que eu olhar você nos vejo, traz? hoje eu vejo ela extremamente potente. Ela sempre foi potente, desde o momento que se quis fazer, né? Se fez um movimento para que houvesse a literatura negra, e antes também a gente tem que dar méritos para a própria imprensa negra, né?
no final do século XIX e começo do XX, ali as primeiras décadas, que ali foi o espaço onde a gente pôde publicar os nossos primeiros poemas, nossos primeiros ensaios, né? E saber que um dos primeiros editores do Brasil foi um cara negro, né? Por exemplo. Então, o negro tá em tudo, tá sempre em tudo. Mas hoje em dia eu vejo assim, acho que muito também por causa desse ganho que a gente tem com o acesso à internet, de poder estar olhando essa conversa daqui a pouco que vai para o ar, ou de poder estar olhando um vídeo no YouTube, uma live, uma coisa assim, a gente consegue muito mais cedo. Eu despertei ali na minha adolescência, né? Para pensar questões de poesia negra. Hoje, muito mais cedo, hoje a criança. Hoje mesmo, tu já mostrou ali uma dica de um livro que é para criança. Isso muda totalmente a visão. Então, a gente pensando num aspecto geracional, a literatura negra ela está sendo cada vez mais potencializada pelas pessoas mais velhas e pelas pessoas jovens, porque a gente tem uma grande pessoa que é nosso farol, que é a Conceição Evaristo, por exemplo, mas também um outro grande farol, que é a Carolina Maria de Jesus, por exemplo, essas mulheres, né? Que são o quê? Aquilo que eu estava falando na outra, a outra pergunta que tu tinha feito, que eu falei sobre linhagem, hoje em dia a gente sente que a gente tem uma linhagem. Antes parecia que eu estava sozinho no mundo. Daí eu encontrei o Oliveira Silveira e o Langston Hughes e eu pensei, agora tem 3 poetas negros no mundo. É o que eu pensava. Hoje em dia a gente sabe que não, a gente tem uma linhagem, a gente tem uma ancestralidade dentro disso que se chama literatura negra no Brasil. Seja ela poesia, romance ou outro tipo de prosa, seja ela ensaio, né? Isso daí eu sinto muito, assim. Também tem a questão dos saraus, das periferias, que é uma coisa que é muito forte, cada vez mais está forte. As coisas do slam também é muito forte. E a gente está pegando nosso espaço. E mais importante, eu acho que é o quê? Que essa geração aí sabe que eu não estou escrevendo para fazer parte, para ser aceito na Academia Brasileira de Letras. Não precisa disso. A gente está fazendo um outro movimento. Essa literatura aí, com L maiúsculo, ela está falida. E, de algum jeito, ela precisa de nós, por várias questões. Ela precisa de nós porque, infelizmente, pelo menos, eles ganham dinheiro vendendo os nossos livros. Nossos livros são os mais vendidos nos últimos anos da Flip, por exemplo. Né? Eles precisam de nós porque eles têm um fetiche do negro também. Eles querem que eu fale da minha história triste. E eu estou falando aqui da minha história que também tem tristeza, tem, mas é uma história de luta. É uma história de queixo erguido. Eles querem que eu fale sobre a periferia. Eles têm um fetiche sobre isso. E daí que eu falo também da questão estética. E quando eu não quiser falar disso, né? Eu posso também ser ardiloso como o Exu também, né? Eles querem que eu fale sobre o negro na periferia, desviando das balas, andando em poças de sangue. Não, mas eu vou fazer um poema falando sobre outra coisa. Sobre o amor e o afeto entre eu e os meus iguais. Isso mesmo, querido. Essa pausa dramática era para pensar. Editores, editoras, né? Olhem, né? Tem um potencial de coisa. O que eu tenho sentido, Duan, é assim, falta críticos, né? Falta bons críticos, né? Exato, exato. Falta bons críticos, bons espaços de crítica, né? Bons espaços que você possa criticar os livros e falar, olha, legal isso, essa coisa tá vindo, essas coisas todas, que nós não temos, né? Estou até pensando em fazer escrever, eu não sou de ensaio, mas escrever alguma coisa falando sobre isso. Nos É, faltam. o Ronald escreve crítica também, né? E o fato de estar próximo de pessoas que escrevem crítica até instiga um pouco a escrever, porque é isso, a questão do exemplo, ela é central. Se tu não tem no teu redor outros literatos negros, tu não vai se sentir encorajado de escrever, seja um poema, seja uma redação sequer. Se tu não tem livros em casa, dificilmente tu vai ir para esse caminho dos livros, né?
E daí, quando tu tá num espaço que tem um cara negro que é crítico, tu se encoraja também a ir por esse caminho. Então, ao momento que for o Plínio for se encorajando a ir para a crítica, o eu for para a crítica, fulana, ciclana for para a crítica, as pessoas vão ver que a crítica também é o nosso lugar, que é uma questão de espaço, de lugar, né? Percebemos que todos são os nossos lugares, né? Exato, exato. Todos são os nossos. Hoje está dado. Hoje em dia, ser poeta negro é uma coisa muito almejada hoje pela juventude, né? Escrever mesmo um romance hoje em dia, tu falou da Lilian Guerra, né? No começo. Sim, Então, grandes escritoras, poder se espelhar em grandes escritoras e dizer assim, agora daqui a pouquinho a gente está vendo aí grandes críticos. E daí vai ter uns Duanzinho aí da vida que também vão ser críticos, porque é o nosso lugar. Porque também até ressignificar, eu acho, a gente veio para ressignificar, né? Para ressignificar, mas também para destruir algumas estruturas, para desmanchar algumas estruturas. E até mesmo a própria ideia de crítica também, a gente vai botando ela em dúvida, em jogo, né? O que é criticar um livro, né? Como é que a gente relaciona com as nossas próprias obras, né? sim, com Ainda se certeza. tem a ideia do crítico branco, né? Numa escrivaninha, cercado de livros, com uma caneca de chá, Uhum, no seu conforto do celular, escrevendo sobre o livro dos outros, né? exatamente. É mais A que nossa, isso. É mais a que isso. nossa vida é outra, é É outra. a nossa função, as coisas que tu está construindo, por exemplo, aqui com essa conversa, e aí com a rádio, enfim, com essas discussões, elas fomentam outras coisas. E isso é assustador para eles, porque a gente não quer estar lá, a gente quer estar onde a gente sempre teve. Exatamente. Quer que aqui onde estamos sejamos vistos, sejamos reconhecidos Exato, e também respeitados. Também exatamente. respeitados, assim. Então, querido, pedi 5 minutos, assim, a sua licença para 5 minutos para a gente fazer uma conversinha, um conversar aqui. O que? Nesse nosso próximo encontro, semana que vem, dia 29 de abril, nós vamos também ter uma pessoa dessa nova geração. Lara de Paula, que é arquiteta, que escreve, que é contadora de história, que produz histórias em quadrinhos, ela vai, né, vai ceder seu tempo para a gente poder conversar aqui. Então, isso né, essa é uma coisa para a gente ficar prestando atenção no nosso esclarecimento. E reforço a todos e todas, assim, assine o canal, para que muita gente ouça se refletir, né? Esse criticar que o Duan Quixote nos traz, que nos provoca, que né, eu não concordo, é meio assim, não é assim, essa história toda, como é que é. Mas é isso que é a crítica provoca, ela não finda. Essa crítica negra que a gente deseja é isso, que ela seja provocante, que ela crie, que ela discuta, que ela vá à frente, que ela nos converse. Duan, estamos nesses nossos minutos finais, nesse nosso tempo final dessa conversa. Queria pedir sua gentileza assim de mais um poema, por favor, né? E aí a gente nossas despedidas, nossos outros olhares. Seu microfone tá desligado, querido. Cruz em Sousa. Esse. Deixa eu comentar. Esse. Você me pegou, por quê? Já entrego assim, porque nessa hora eu li eu li na semana passada, eu abri o nosso escurecimento com esse conto. Porque é muito legal. Por favor, repete, por gentileza. Tá bom, tá bom. Cruz em Sousa. O maior poeta de todos os tempos morreu na miséria. Um miserê total. Meu pai sempre me dizia: poesia não dá camisa. Vai ver de quê? De brisa? Ha, ha! E eu, por pura teimosia, me agarrei na poesia, como no colete salva-vidas.
contra veneno e soro antiofídico para este meu sonho tranquilo chamado vida. Muito legal, muito querido. Agradeço, quero agradecer a sua presença. Você vai ter esse momento de despedir. É só lembrar que essa conversa a gente ofereceu, ela foi oferecida para Júnior Vilela, um outro grande romancista, roteirista de quadrinhos, Júlio Emílio Brás, Antônio Arruda, um ativista aqui de São Paulo, poderoso, e as escritoras poderosas, Lília Guerra e Patrícia Santana. Duan, muito obrigado, agradeço a gentileza de você ter dedicado esse dia com todas as tarefas nossas, sempre essa conversa muito boa, e essa conversa que deixa um gosto de quero mais, e isso que eu peço, olha, sigam ele, que ele está fazendo um trabalho, é óbvio, né? Para lá de reconhecido, né? Nos Camarões e nas Franças aí, nas gringas, e nos outros estados, mas é um trabalho muito bom, muito interessante. Duan. É isso aí. Sigam, né? Instagram é @duan_xonde. Meu nome não é um nome muito comum no Brasil, então só colocar Duan já vai aparecer ali. Vou gostar muito. E Plínio, muito obrigado mesmo pelo convite. Foi uma alegria muito grande mesmo estar aqui, podendo trocar essa conversa. Assim a gente tira um pouco da poeira, né? Porque agora que a gente está retomando assim essa vida mais de se encontrar, então teve esse ato por causa da pandemia. Então eu até estava indo mais para São Paulo também, mandar um abraço para o Michel Iacchini, Sarau da Corrente, em Pirituba, o Aquis Quinteiro, Sarau do Quintal, na Brasilândia também, são grandes amigos aí, né? Na Terra da Garoa. E quando eu for aí, eu vou te dar um toque, vou te dar um Por toque, favor, por vou falar favor. algumas coisas, algumas ideias, porque essa conexão ela não tem que só ser só de ida, sabe? Ela não pode só ir de ida. Tem que vir o pessoal de São Paulo para cá também. Chamar. Fazer isso. É chamar. O Michel é a 15, eu já trouxe. E agora a gente está retomando, a gente pode pensar algumas coisas aí. Será um prazer. Se puder colaborar, bora lá. Do mais é só agradecimento mesmo. Caminhos limpos e abertos para esse projeto e vida longa. Para nós todos, para você, querido, parabéns. Parabéns pelos seus ganhos, pelos seus futuros, pela sua força. E muito obrigado. Agradeço a todas e todas que tiveram a paciência de assistir e de ouvir essa conversa. Muito obrigado. Semana que vem tem a Lara aqui. Fiquem atentos. Salve, até!